Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer ganache colorido. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar nossa receita, tá? Para essa receita eu estou utilizando 1 kg de cobertura sabor chocolate branco. Aqui eu utilizei essa que eu deixei a marca para vocês aqui, a cobertura top da Harold. Eu tô derretendo aqui em banho-maria, tá? Então eu coloquei minha água para ferver. Em seguida eu desliguei e coloquei o meu bowl com o chocolate todo picado para poder fazer esse derretimento. O chocolate branco ele demora um pouco mais para derreter mesmo, tá? Então você vai ter um pouquinho de paciência. Você coloca para aquecer, deixa lá tampadinha para poder derreter. Mexe um pouco, se necessário, liga novamente até levantar a fervura, desliga e deixa mais um tempo descansando para ele terminar de derreter. Você não pode deixar essa água fervendo junto com esse bowl que está com o chocolate, porque você vai acabar queimando e vai danificar o seu chocolate. E se você derreter no micro-ondas, tenha também cuidado. Você vai colocando aos poucos. Coloca primeiro 1 minuto, retira, dá uma mexida e depois vai colocando de 30 em 30 segundos até derreter completamente. Gente, vocês podem usar outras marcas, obviamente, da preferência de vocês. Porém, preste atenção para pegar uma cobertura de melhor qualidade, tá? Porque se for uma cobertura inferior, que não seja muito saborosa, aí sua receita não vai ficar com um gosto legal no final. Depois de derretido, a gente vai acrescentar o creme de leite em temperatura ambiente, tá? Eu estou colocando aqui mais ou menos 120, 125 gramas de creme de leite, porque eu quero que essa minha ganache chegue logo numa consistência que já fique cremosa para que eu possa aplicar no bolo. No início ela vai ficar assim mesmo, bem grosseira, tá? Porque eu coloquei uma quantidade pequena de creme de leite em relação à quantidade de chocolate branco. Daí você vai misturando e na sequência a gente vai adicionar 1 colher de sopa de emulsificante. Emulsificante para sorvete, pode ser a marca da sua preferência. Depois eu levei essa minha ganache para a batedeira, tá? E deixei batendo aí por aproximadamente 3 minutos, até mudar essa consistência dela e ela ficar com um aspecto bem lisinho. Eu levei para a batedeira para poder acelerar o processo, tá? Mas se você quiser bater na mão mesmo, você pode bater que ela vai chegar nessa consistência e vai ficar lisinha também. Mas aqui, como tem 1 kg de chocolate, eu resolvi acelerar um pouquinho colocando a batedeira. Depois que tiver bem lisinha dessa forma que eu tô mostrando, você vai desligar a batedeira e ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ela fica bem misturada, fica bem lisinha. Se por um acaso você usar uma marca que ela demore a chegar nessa consistência, você pode adicionar um pouquinho mais de creme de leite. Aqui eu porcionei a minha ganache em pequenas porções para poder tingir com o meu corante gel depois, tá? A maior parte vai ser aplicada nessa cor mesmo, da cor que saiu da batedeira. Mas eu quero porções menores para poder tingir e fazer aquelas camadas como vocês viram na foto do bolo. Em cada potinho eu coloquei 130 gramas, tá, gente? Mas aí essa quantidade vai ser variável dependendo da decoração que você quer fazer. Para atingir aqui, como a ganache já foi feita, você pode utilizar o corante gel, aquele mesmo corante que você usa para atingir o chantininho, sem problema nenhum. E como vocês podem ver, ele fica bem intenso, a cor realmente fica bem viva quando você coloca na ganache. E se você usar uma marca boa, não vai ficar com gosto residual do corante.
Repetir o mesmo processo para atingir aqui na cor azul e também na cor amarela. E agora a gente vai para a aplicação no bolo. Gente, esse bolo foi feito de um dia para o outro, tá? Eu deixei aí 12 horas na geladeira para que ele ficasse bem geladinho e facilitasse a aplicação da ganache. Em especial para a ganache, você tem que estar com o bolo gelado para poder ela aderir melhor e já começar a ficar firme assim que você vai aplicando. O meu bolo foi apenas montado, tá? Eu não fiz prensagem, por isso que tem esses espaços na lateral, que eu até acho melhor fazer assim, porque o chocolate vai preenchendo esses espaços e vai tipo selando esse bolo para deixar ele bem grudadinho na lateral. Mas se você é habituado a trabalhar com a prensagem, não tem problema nenhum. Faça o seu bolo da maneira que você está acostumado e você coloca a cobertura da forma que eu estou mostrando aqui. Eu vou deixar aqui na descrição a receita da minha massa e também a receita do recheio, certo? Que eu utilizei. Depois de passar a pré-camada, eu só passei na lateral mesmo. Eu deixei esse bolo descansando para poder essa minha pré-camada dar uma secadinha em volta do meu bolo todo. Como vocês podem ver, a minha ganache deu uma alterada na consistência na medida que ela foi ficando fria, tá? Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô adicionando mais creme de leite, que eu não coloquei lá no começo da receita, porque eu queria realmente que ela ficasse seca mais rápido. Então, a pré-camada do bolo eu fiz com a receita inicial, e agora eu tô adicionando o restante do meu creme de leite aos poucos, para que ela volte a ficar macia e eu possa aplicar no meu bolo. Nesse caso, eu fui fazendo os processos assim, adicionando o creme de leite aos poucos, porque eu queria cobrir o meu bolo assim que eu terminei de fazer a minha ganache, tá? Mas se você tiver com tempo livre, tempo suficiente para a ganache descansar, melhor ainda, você pode adicionar o creme de leite todo naquela hora da batedeira, deixa bater para poder ficar bem uniforme e você vai deixar descansando de um dia para o outro em temperatura ambiente, que ela vai ficar nessa consistência que vocês estão vendo agora. No meu caso aqui, eu fui colocando na geladeira e fui mexendo, tá? Deixava 5 minutinhos na geladeira, retirava e mexia um pouco mais, até ela ficar assim, bem pastosa da forma que vocês estão vendo. E na sequência eu já fui aplicando no meu bolo. Para aplicar, você pode colocar num saquinho de confeitar e distribuindo em toda a lateral, dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui. Ou se você preferir usar a espátula, não tem problema, vai pegando as porções com a espátula e vai colocando em volta do seu bolo. É importante que essa pré-camada já esteja bem durinha, tá? Para poder você vir com a camada que realmente vai fazer a cobertura do seu bolo. Isso vai evitar que fique qualquer pozinho de bolo espalhado sujando a sua cobertura. Como vocês podem perceber, ela fica bem macia, fica muito boa de distribuir em todo o bolo, tá? Não fica com aquele aspecto de uma ganache pesada. Ela realmente é fácil de espatular. Claro que ela não é tão leve quanto o chantininho. O chantininho é uma cobertura aerada, mas ela fica numa consistência muito boa de você conseguir espatular. E o maior benefício dessa cobertura é que você não vai ter preocupação nenhuma de derretimento. Ela pode ficar num ambiente exposto sem problema nenhum. O seu bolo vai ficar intacto, não vai ter risco de escorrer, de derreter, nada desse tipo. Gente, aqui eu fui alisando já essa lateral, porque a parte de cima vai ser colorida. Então, eu fui tentando já dar altura suficiente em toda a lateral para deixar a lateral lisinha. E depois é que eu venho com a minha ganache que foi colorida para fazer aquelas camadas que vocês viram no comecinho do vídeo. Eu não fiz a pré-camada na parte superior por que motivo? Eu fiquei com receio de utilizar uma quantidade na pré-camada e depois faltar para fazer a minha lateral. Como eu estava trabalhando aí, porcionando as cores que eu precisava para usar, então achei melhor deixar para colocar nessa parte no final. Mas se você for fazer um bolo em uma cor só, você já pode fazer a pré-camada no comecinho, no bolo todo, sem problema nenhum. Aqui realmente foi no intuito de economizar, vamos dizer assim, um pouco de cobertura, para caso fosse necessário aplicar mais na lateral, eu teria cobertura ainda sem colorir. Gente, para fazer aquelas camadinhas que são o cachepô, só que eu estou fazendo na parte superior do bolo, você pode colocar num saco de confeitar e aplicar da forma que eu estou fazendo aqui, apenas uma listra e depois vir com a sua espátula reta e alisar somente essa parte, tá? Tenta não encostar onde você já fez a cobertura.
No meu caso caiu até um pouquinho aqui, mas não vai ter problema porque eu vou utilizar uns balões na finalização, então eu vou direcionar para esse lado para não ficar aparecendo. Mas aí quando você for fazer, você toma um cuidado para não sujar, né? Vamos dizer assim, a cobertura que já foi aplicada. Para alisar é super tranquilo. Pega sua espátula alisadora normal e vem alisando somente essa parte que você aplicou, da forma que eu estou mostrando aqui. Ele fica irregular mesmo, tá? Porque o modelo de bolo é nesse tipo. Então, na medida que você vai passando a espátula, ela vai se distribuindo da melhor forma e vai ficando aí com essa irregularidade que é o que deixa o bolo com um aspecto mais moderno. Como a minha ganache está firme, então na sequência eu já vou fazer a camada amarela. Aqui eu vou aplicar com a espátula para vocês verem que também dá para fazer o mesmo resultado com a espátula se você não quiser utilizar um saquinho de confeitar. Vai colocando aí porções da forma que eu estou fazendo, pega aos poucos com a espátula e vai distribuindo em toda a lateral do bolo. Se você estiver num ambiente muito quente, você pode colocar o seu bolo na geladeira por alguns minutinhos para poder essa parte azul secar mais rápido. Retira e faz a camada seguinte, que pode ser amarela, como eu estou utilizando aqui, ou outra cor da sua preferência. Depois de aplicar, eu vim novamente com a minha espátula lisa e fui alisando somente essa parte amarela, tá? Você tenta não encostar no que já foi feito, vai apenas alisando a cobertura que você colocou agora. E claro, sua espátula tem que estar limpa para poder não danificar a cor que você está fazendo. Gente, aqui onde eu não tinha feito a pré-camada ainda, eu peguei o restante da minha ganache azul que sobrou, coloquei um pouquinho mais de creme de leite para ela ficar mais fluida e fui colocando aí para fazer a pré-camada nessa parte superior do bolo que eu falei para vocês anteriormente. Eu passei a azul, a restante, né, para poder segurar esses farelinhos do bolo aí na parte superior. E depois eu vim com a minha cobertura vermelha, que é a última etapa desse meu bolo. Como o meu bolzinho aqui com a cobertura vermelha demorou um pouco mais descansando, então consequentemente ele ficou mais pesado para alisar. Então, para poder facilitar, eu adicionei um pouquinho mais de creme de leite, dei uma mexida e agora eu vou aplicar no meu bolo. Quanto maior o tempo de descanso da ganache, mais consistente e mais grossinha ela vai ficando. Só que para essa finalização aqui, se ela estiver muito pesada, vai dificultar o meu alisamento. Então eu coloquei um pouco de creme de leite para que ela ficasse um pouco mais molinha e facilitasse o meu acabamento. Da mesma forma aqui, eu estou colocando pequenas porções, distribuindo na lateral primeiro e depois é que eu vou pegar o restante e derramar na parte superior do bolo. Essa decoração ficou um pouco mais demorada porque eu estava utilizando várias cores, tá? Mas se você não quiser tingir de várias cores, você pode já cobrir o seu bolo todo sem problema nenhum no início com a cobertura do jeito que sai da batedeira ou utilizar apenas um corante. Como vocês podem ver, a ganache ela adere muito bem ao pigmento do corante, fica uma cor bem viva, fica uma cor realmente muito bonita para você colocar. E aí você pode trabalhar com a cor da sua preferência, que ele vai ficar com esse aspecto bem vivo. Se a intenção for fazer uma cor clarinha na ganache, então cuidado, coloca pouquíssimo corante e mistura para poder você ir dosando. Esses corantes que eu utilizei aqui foram da FAB, eles têm uma pigmentação muito boa, então por isso as minhas cores ficaram assim, bem vivas. E aqui, como vocês podem ver, eu peguei todo o restante da minha cobertura, derramei na parte superior e fui espalhando para poder deixar essa parte aí toda vermelha, tá? Esse meu bolo tem 25 centímetros de diâmetro. Eu utilizei aqui 1 quilo de chocolate branco, no caso, chocolate fracionado. Se você quiser fazer alguma decoração que tenha trabalho de bico ou algo assim, você vai precisar de uma quantidade maior. Então, aí você pode simplesmente aumentar a quantidade da receita que você vai conseguir fazer uma decoração para esse tamanho.
Lembra que para cada quilo de chocolate eu utilizo 1 colher de sopa de emulsificante, mas o creme de leite é variável, vai depender da marca de chocolate que você usa e vai depender também do tipo de chocolate que você vai estar usando. Da mesma forma que eu fui passando a minha espátula reta somente no vermelho, que foi a última cor que eu coloquei, até porque os outros já estão bem sequinhos, então se eu for passar eu vou acabar arrancando aí os pedacinhos e vou danificar. Então eu só quero alisar a parte vermelha. Enquanto essa parte de cima ainda estava molinha, eu fui organizando com a espátula e com a pontinha da espátula eu fiz uma espiral em volta. Como vocês estão vendo, é só sustentar a espátula e ir nivelando aí até chegar no meio do bolo. Pode ser feito com uma colherzinha também, vai dar o mesmo efeito. Depois voltei para a lateral novamente com a espátula reta para poder dar uma levantadazinha nessa borda. E tá pronto o nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Por favor, não saia sem deixar o seu like e também, se possível, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder a todo mundo. Beijos e até o próximo vídeo.